Sejam todos muito bem-vindos a essa oficina de redação do Enem. Meu nome é Clauane. O meu nome é Carolina, ou Carol. Nós somos alunas da FALE UFMG, somos do curso de licenciatura em português, e nós estamos fazendo uma disciplina de estágio, e por meio dessa disciplina a gente teve a ideia de oferecer essa oficina de redação para alunos da escola pública. A ideia dessa oficina é que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre a redação do Enem, sobre o gênero que vocês precisam escrever e sobre estratégias argumentativas, sobre competência linguística, entender melhor mesmo como que funciona essa redação e para que vocês possam praticar. E aí a gente vai discutindo com vocês essas questões aí, na oficina. Na semana passada vocês receberam um link de inscrição e nele tem também um link para acessar o grupo do WhatsApp que a gente montou, e é muito importante que, caso seja possível, vocês entrem nesse grupo para que a gente converse sobre as dúvidas que vocês, porventura, tenham ao longo da oficina, tendo em vista que as aulas vão ser gravadas. Então, vocês podem ficar à vontade para perguntar, para tirar dúvida e conversar com a gente lá no WhatsApp, porque vai ajudar muito nesse processo de aprendizado durante essa semana. A ideia é que seja um momento de troca mesmo entre a gente e que vocês que se interessaram pelo projeto possam também convidar os amigos, os colegas de vocês para participarem, porque a gente quer que o maior número de pessoas participe, que essa oficina, essas aulas possam chegar no maior número de pessoas possível, para que a gente possa fazer um trabalho muito bacana, mesmo durante esse período aí, a gente quer que tenha a participação de vocês e nós vamos estar aqui para ajudar e para tirar todas as dúvidas. Isso mesmo, então contem com a gente, não fiquem com vergonha, tirem as dúvidas, perguntem, comentem e vamos seguir juntos nessa semana aqui. Um abraço para vocês. Obrigada, gente. Nós vamos começar essa oficina falando sobre 3 aspectos que são essenciais para a elaboração da redação do Enem. São eles: o gênero textual, as estratégias linguísticas e o tema. Falar sobre gênero textual significa que nós devemos reconhecer e aplicar a estrutura do texto. Estratégias linguísticas estão relacionadas com o domínio da escrita na modalidade padrão da língua. E o tema está relacionado ao conhecimento sobre o assunto que será tratado na escrita. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos. O gênero textual que a gente vai trabalhar é a redação do Enem, o texto dissertativo argumentativo. Então, é importante a gente começar trabalhando com essas 2 noções, o que é dissertar e o que é argumentar. Então, a gente tem aqui que dissertar é, por meio da organização de palavras, frases e textos, apresentar ideias, desenvolver raciocínio, analisar contextos, dados e fatos. E argumentar é um recurso que tem como propósito convencer alguém para que esse tenha opinião ou comportamento alterado. O que a gente vai observar na redação do Enem é a associação dessas 2 noções. Então, ao escrever a redação do Enem, a gente disserta sobre o tema da proposta e a gente, ao dissertar, argumenta apresentando pontos que vão convencer o nosso leitor sobre a nossa opinião. Então, a gente apresenta argumentos para levar o leitor a estar convencido daquilo que a gente acredita, da nossa proposta, da nossa tese. A estrutura do texto dissertativo argumentativo, ela tem 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Cada uma dessas partes tem um objetivo específico que a gente vai ver agora. Na introdução, o objetivo é apresentar qual é o tema da proposta e qual é o seu posicionamento diante desse tema, ou seja, apresentar a tese.
No desenvolvimento, a gente demonstra o que levou a gente a ter determinado posicionamento. Então, a gente vai apresentar argumentos que defendam esse posicionamento, essa tese apresentada na introdução. E, por fim, a conclusão tem como função retomar a tese e os argumentos apresentados e também elaborar uma proposta de intervenção, que será composta por ação, agente, modo, efeito e detalhamento. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar de forma mais aprofundada cada uma dessas partes que constituem a redação do Enem. Então, a gente tem que a redação do Enem apresenta um tema, que é o problema apresentado na proposta de redação. Diante desse tema, o candidato tem que apresentar uma tese, que é o posicionamento sobre o problema tratado, e o candidato vai defender esse posicionamento por meio de argumentos que defendem um ponto de vista. E, ao final, o candidato fica responsável por elaborar uma proposta de intervenção que tem como objetivo solucionar os problemas que foram apresentados. Agora a gente passa para as estratégias linguísticas. Aqui é importante lembrar que é necessário ser utilizada a norma padrão da língua. Isso significa dizer que a escrita tem que estar de acordo com a gramática normativa. E para que a gente entenda um pouco melhor sobre essas normas, a gente trouxe aqui alguns exemplos para a gente testar os nossos conhecimentos. No primeiro exemplo, a gente tem a seguinte oração: a internet está cada vez mais atrativa para a juventude. Aqui vocês conseguem perceber algum desvio da norma padrão? Vamos analisar juntos. Aqui embaixo a gente tem a correção da primeira oração. Então vamos lá. A internet está cada vez mais atrativa para a juventude. Então, o que a gente observa aqui da primeira para a segunda oração é que houve uma contração da preposição com o artigo, formando pra. No momento da escrita da redação, essas contrações devem ser evitadas. Então, a gente escreve com a forma completa, para a juventude. Vamos aqui testar mais um exemplo. Todos os jovens entraram na onda de usá-la. Vocês conseguem perceber alguma coisa? Bom, nesse caso aqui, a gente tem o uso de uma expressão que é tida como coloquial, entrar na onda. Então, uma forma melhor de dizer isso seria: todos os jovens aderiram ao uso da internet. Por último, temos esse exemplo. Dificilmente alguém não se deixa levar pelo uso das redes sociais. Aqui, novamente, a gente tem um uso de uma expressão coloquial, se deixar levar. Então, uma forma melhor de escrever essa oração seria: dificilmente alguém não utiliza as redes sociais. Então, nesses exemplos, a gente consegue perceber alguns desvios que podem ser corrigidos adequando as orações à norma padrão, que é o que é solicitado na redação do Enem. Chegamos ao terceiro e último aspecto, o tema. Aqui é importante a gente entender que quando a gente fala ou quando a gente escreve sobre qualquer assunto, é muito importante que a gente conheça esse assunto. Então, aqui nós trouxemos algumas dicas, algumas estratégias que vão ajudar a aumentar o repertório de vocês. Então, algumas dessas dicas são: ler jornais, sejam eles físicos ou digitais, escutar podcasts ou assistir jornal ou vídeos no YouTube com o ideal de estar mais conectado com as discussões da atualidade. Os temas que são cobrados na redação do Enem são todos temas atuais, então é importante a gente estar antenado sobre as coisas que estão acontecendo no nosso país e no mundo. Olá, pessoal, tudo bem?
Agora nós vamos ver um pouquinho sobre as 5 competências da redação do Enem. Nós sabemos que são 1.000 pontos e que esses 1.000 pontos são divididos em 5 competências. Cada uma dessas competências é avaliada em 200 pontos. A primeira competência é a norma culta, a segunda, atendimento ao gênero textual e ao tema, mais o uso de repertório sociocultural. A 3 trata-se da argumentação, a 4 da coesão e a 5 da proposta de intervenção. Em relação à competência 1, nós temos aí o que o Enem espera de nós: demonstrar domínio da modalidade formal escrita da língua portuguesa. O candidato que recebe 200 pontos é aquele que tem apenas 2 desvios gramaticais. A partir desses 2 desvios, a nota vai descendo em 40 pontos. Em 160 a gente já tem demonstrar bom domínio com poucos desvios. 120, nós já temos mais desvios. 80, 40, por aí vai. Para a nota descer do 160 para o 120 nessa competência, é preciso que, além de desvios gramaticais normais, como concordância, uso de crase, regência, a gente precisa ter também desvios sintáticos. Se a gente começa a ter desvios de estruturação sintática, que eu vou mostrar aqui um pouquinho mais para frente como funciona, a nota já vai descendo um pouquinho mais. Então, é importante estar ligado no que é cobrado nessa competência. Bom, primeiro ponto aí temos convenções de escrita, acentuação, ortografia, uso de hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica. Também temos questões gramaticais, que são aquelas de concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e crase. As questões de estruturação sintática, elas entram aí quando a gente fala da pontuação, por exemplo, quando a gente usa uma vírgula no lugar de um ponto final. Em terceiro lugar, escolha de registro, então deve ser utilizada a modalidade formal da língua. E a escolha vocabular, emprego de vocabulário preciso, eu saber qual palavra eu devo usar para dar o sentido que eu quero dar numa determinada frase, sentença, no meu texto como um todo. Aí agora eu trouxe um exemplo para vocês de um desvio de estruturação sintática. Vamos ler juntos aqui. Em 1888, foi assinada a Lei Áurea no Brasil, isto é, o processo de abolição da escravatura, o que não garantiu, porém, que os indivíduos negros tivessem seus direitos garantidos na sociedade, porque não eram considerados efetivamente cidadãos. Quais desvios vocês acham que podem ser observados nesse trecho, principalmente em relação ao uso de pontuação? Vamos ver como seria essa sentença se ela fosse reformulada, tá? Temos mais de uma opção para reformular esse trecho. O primeiro ponto é entender que no lugar desses 2 pontos finais, eu tenho depois deles o que e porquê, que nesses casos deveriam vir depois de vírgula, porque a sentença ela continua, né? A sentença que vem depois, ela depende da primeira, né? O que não garantiu está fazendo referência ao processo de abolição. Então, aí eu teria que ter uma vírgula em vez de um ponto final, ou colocar o ponto final, mas começar a frase de outro jeito. Vamos ver. Em 1888, foi assinada a Lei Áurea no Brasil, isto é, o processo de abolição da escravatura, vírgula, o que, ou seja, né, a abolição da escravatura, não garantiu, porém, que os indivíduos negros tivessem seus direitos garantidos na sociedade, porque não eram considerados efetivamente cidadãos. O porquê, ele sempre vai ter que vir entre vírgulas quando ele indica uma explicação, a menos que, como no segundo caso aí embaixo, eu coloque o isso porque,
Aí eu posso colocar um ponto final e iniciar a sentença de novo. Caso contrário, eu não posso fazer isso. Eu também posso substituir esse o que da segunda linha por ela. Ela não garantiu, ou seja, a Lei Áurea não garantiu. É uma forma de retomada pelo uso desse pronome pessoal, que é o ela. Já em relação à competência 2, nós temos mais questões a serem observadas, né? Mais de um aspecto. A gente tem tanto o domínio do tema, ou seja, o seu corretor ele vai verificar se você compreendeu o assunto. O seu corretor também vai verificar se você consegue escrever um texto dissertativo argumentativo, como foi apresentado pela nossa colega Clauane. O texto dissertativo argumentativo precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, isso vai ser avaliado nessa competência. Também vai ser avaliado se você consegue desenvolver uma tese, ou seja, uma opinião sobre o assunto e desenvolver argumentos que estejam ligados diretamente a essa tese. Nessa competência também vai ser avaliado o uso produtivo ou não do repertório sociocultural, que a gente vai ver mais para frente o que seria. Caso o aluno não apresente repertório, a nota dele ficará em 120 nessa competência. Se ele apresentar o repertório, pelo menos 160. Se o repertório for produtivo ao texto, 200. Além disso, é muito importante, né, como eu já falei, observar se o tema foi atendido, porque o tangenciamento do tema, ou seja, a abordagem incompleta dele, faz com que a nota desça muito, aí na margem dos 40 pontos. Por exemplo, vamos pegar aí um tema do Enem 2017, Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. O que seria um exemplo de tangenciamento? Abordar as dificuldades sofridas pelos surdos em outros âmbitos que não o educacional. Ou seja, se eu falo só dos desafios para os surdos na questão do trabalho, ou na questão do acesso à cidade, mas não falo propriamente sobre a questão educacional, esse é um motivo para o seu texto receber 40 na competência 2 e baixar, consequentemente, suas outras competências. Sua nota nas outras competências. Outro exemplo de tangenciamento aí. Abordar apenas as dificuldades sofridas no âmbito educacional pelos deficientes em geral. Ou seja, eu não falo propriamente dos surdos, eu falo de todos os deficientes. Isso é considerado um tangenciamento. Então, temos que ter muito cuidado para conseguir abordar o tema de forma completa, como o Enem espera. Agora, em relação ao uso de repertório sociocultural e áreas do conhecimento. Quais áreas do conhecimento podem ser utilizadas, Carol? Podem ser utilizadas história, geografia, literatura, química, biologia, artes, filosofia, sociologia, tudo aquilo que vocês veem na escola, se tiver apropriado para o tema, pode ser utilizado, ok? O que entra aí na área de artes, que talvez esteja mais próximo do universo de vocês, jovens? Produções culturais, como filmes, séries, músicas e livros. Então, eu não preciso só usar argumento histórico ou só utilizar filósofo. Eu posso utilizar aquele filme legal que eu assisti, aquela música que eu achei legal. Então, nesse sentido, o repertório, para ele ser produtivo, ele precisa estar bem relacionado com o tema e com a argumentação que você vai apresentar, ou seja, com a defesa do ponto de vista. Como que eu faço isso? Bom, em primeiro lugar, vamos observar um exemplo de um repertório com baixa produtividade, para então a gente ver como ele poderia se transformar em um repertório com alta produtividade para receber 200 na competência 2. Vamos lá.
No Brasil, é alto o índice de trabalho infantil. Percebem-se diariamente nas ruas brasileiras, por exemplo, crianças em semáforos vendendo balas. O cantor Emicida e a cantora Drica Barbosa, em sua música Sementes, abordam a questão do trabalho infantil. Aí a gente tem alguns pontos, né, que precisam ser desenvolvidos. O que se pensa sobre o trabalho infantil? Quais são as consequências do trabalho infantil? Não basta eu dizer que o índice de trabalho infantil no Brasil é alto. Eu preciso dizer que isso é problemático, que isso é sério, porque isso vai gerar traumas nas crianças. E o repertório, que é a música do cantor Emicida e da cantora Drica Barbosa, precisa ser melhor relacionado com a argumentação. Para isso, eu preciso apresentar mais informações sobre essa música e dialogar essas informações com o meu posicionamento, com aquilo que eu penso e com aquilo que eu estou apresentando sobre o tema. Agora, vamos ver como ficaria esse repertório reformulado com essas questões. No Brasil, é alto o índice de trabalho infantil, problema extremamente grave. Esse extremamente grave marca aí o meu posicionamento, certo? Percebem-se diariamente nas ruas brasileiras, por exemplo, crianças em semáforos vendendo balas, o que faz com que elas não tenham tempo para brincar ou estudar. Nesse contexto, devido ao cansaço excessivo e à perda da infância, tais jovens podem desenvolver transtornos psicológicos. O cantor Emicida e a cantora Drica Barbosa, em sua música Sementes, problematizam essa questão, como pode ser percebido nos versos. É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Então, já nesse exemplo, eu trago o quê? Eu trago trechos dessa música para que eu possa comprovar por que o trabalho infantil é grave no Brasil, né? Grave como um todo. Porque nas primeiras linhas do meu parágrafo eu falei que é grave. Então, eu preciso o quê? Justificar por que é grave. Eu vou mostrar que é porque eles perdem a infância, porque eles desenvolvem transtornos psicológicos, e eu vou utilizar a música para dar força para isso, para mostrar que isso realmente acontece, ok? Então, nesse caso, o repertório apresenta alta produtividade, recebendo 200 na competência. Agora vamos para a competência 3, que observa se você consegue selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que vai ser mais observado aqui nessa competência? É o projeto de texto, tá? O que é o projeto de texto? Ele se trata basicamente da harmonia e da coerência entre as três partes do texto, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Por isso, as questões apresentadas na tese, exemplo, causas e consequências de um problema, devem ser desenvolvidas na argumentação e retomadas resolvidas na conclusão. Aqui eu quis trazer para vocês o losango. O losango, ele é uma forma geométrica que tem 4 partes iguais, 4 lados iguais. E vamos imaginar linhas imaginárias dentro desse losango. Essas linhas imaginárias são as partes do nosso texto. Todas essas partes precisam dialogar entre si, elas precisam estar conectadas. Isso é o planejamento textual. Então, apresentei exemplos aqui para vocês. Se eu tenho uma tese que fala assim, o trabalho infantil é causado pela desigualdade social e agravado pela falta de denúncias, possuindo como principais consequências traumas psicológicos aos jovens e perpetuação do ciclo de pobreza na sociedade. Aqui eu tenho uma tese por causa e consequência. Eu apresentei 2 causas. Então, como que eu posso desenvolver o meu tema? De acordo com essa tese. No meu argumento 1, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou desenvolver essas 2 causas. Já no meu desenvolvimento 2, no meu segundo parágrafo de argumentação, eu vou desenvolver as consequências do problema.
E na minha proposta de intervenção, eu vou resolver as causas do problema, certo? Ou seja, como que eu faço para resolver a desigualdade social e como eu faço para resolver a falta de denúncias para que os jovens não tenham mais traumas psicológicos causados pelo trabalho infantil e para que eu não tenha também a perpetuação do ciclo de pobreza na sociedade. Então, eu preciso resolver todos os problemas que foram apresentados no texto e eu não devo apresentar uma solução para um problema que não foi abordado, certo? Então, aí eu mostro para o meu corretor que eu tenho um projeto de texto bem desenvolvido, que eu consegui cumprir tudo aquilo que eu planejei desde a minha tese. Então, tudo aquilo que está na minha tese é o que vai orientar o meu texto. A tese ela é o norte do texto, por isso que ela está aí em cima, né? Ela é o norte. Então, é a partir dela que eu tenho que desenvolver o restante do meu texto. Antes de escrever o meu texto, eu preciso já pensar nos argumentos que eu quero utilizar. Então, antes de pensar na tese, é recomendável pensar nos argumentos, para ser mais fácil desenvolver as ideias, tá bom? Já em relação à competência 4, demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, vai ser avaliado se o aluno consegue articular bem as partes do texto, se ele consegue fazer uso de conjunções, pronomes e sinônimos para interligar as sentenças no texto, estabelecendo relações de sentido e evitando repetições. Então, são palavrinhas-chave, palavrinhas mágicas que vão estabelecer relações no meu texto, relações de adição, relações de causa, relações de oposição, de conclusão, de consequência. Então, quais são esses exemplos aí de conjunções que eu tenho? Além disso, também, bem como, mas, entretanto, porém, apesar disso, isso porque, uma vez que, devido a, tendo em vista que, diante disso, desse modo, nesse contexto, dessa forma, portanto, logo, consequentemente, então, e por aí vai. São muitos os exemplos de conjunções que a gente tem. Na última aula, nas últimas aulas, quando a gente for analisar um texto nota 1000, a gente vai ver como que esses conectivos eles são utilizados para favorecer a coesão do texto, tá bom? Nessa competência, para não perder ponto, além de utilizar bem esses conectivos e saber variar eles, evitar repetições, é preciso tomar cuidado para que as conjunções não sejam utilizadas indevidamente. Então, se eu quero expressar, por exemplo, uma relação de adição de ideias, eu vou acrescentar outro problema, outras informações, eu não posso utilizar um consequentemente, por exemplo, eu tenho que utilizar um além disso. Vamos ver aí, a partir desse exemplo que a gente trouxe, como que isso funciona. A violência contra as mulheres se manifesta de diferentes formas, por exemplo, fisicamente e psicologicamente. Esse problema é agravado por conta do machismo estrutural e porque não são realizadas denúncias suficientes. Entretanto, crescem os casos de feminicídio no Brasil. Vocês conseguem perceber alguma incoerência aí nesse trecho? Bom, a incoerência é o uso desse entretanto aí no finalzinho, né? Porque eu não tenho uma relação de oposição entre as ideias. Crescem os casos de feminicídio no Brasil justamente por conta do machismo estrutural e porque não são realizadas denúncias. Então, eu percebo que o aumento dos casos de feminicídio é uma consequência para esses fatos que foram abordados anteriormente. Então, como que eu posso reformular isso? A violência contra as mulheres se manifesta de diferentes formas, por exemplo, fisicamente e psicologicamente. Esse problema é agravado por conta do machismo estrutural e porque não são realizadas denúncias suficientes. Desse modo, consequentemente, crescem os casos de feminicídio no Brasil. Então, aí eu coloquei
duas alternativas, né, o desse modo, consequentemente, mas existem várias outras, tá, gente? Eu poderia utilizar dessa forma, eu poderia utilizar portanto, eu poderia utilizar logo, por consequência. Então, nós temos várias opções. Por fim, a última consequência, que é elaborar uma proposta de intervenção para o problema ou os problemas abordados, respeitando os direitos humanos. Eu preciso ter na minha proposta 5 elementos: a ação, que é o que será feito, agente, quem fará a ação, modo, meio, como será feita a ação, finalidade, com qual objetivo essa ação será feita e detalhamento, que é o aprofundamento de pelo menos um dos 4 elementos. Então, vamos dizer que o meu agente é a mídia. Aí eu vou colocar que a mídia vai realizar campanhas. O que seria um possível detalhamento para a mídia? A mídia responsável por informar a sociedade. Então, esse seria um exemplo de detalhamento. A competência 5, a proposta de intervenção, vai ser aprofundada nas aulas próximas, nas próximas aulas. Então, não se preocupem com isso, tá? É importante saber o seguinte: para receber 200 na competência 5, eu preciso ter todos esses 5 elementos. Se eu tenho 4 elementos, 160. Se eu tenho 3 elementos, 120. Se eu tenho 2, 80. E por aí vai, tá? Então, a gente espera todos esses elementos na proposta de intervenção. Por enquanto, por essa aula é isso. Nas próximas, a gente vai aprofundar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Obrigada, pessoal. Até a próxima.